Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Mercúrio. Eu sou Gabriel Birdes, analista aqui da casa, e hoje eu quero falar com vocês sobre uma das principais apostas que a gente vê, um dos principais ativos com mais potencial que a gente vê que tem no setor de blockchain games. Como vocês sabem, como quem acompanha aqui o canal já deve saber, a gente acredita bastante que tem uma aposta grande dentro do setor de blockchain games para esse ciclo, concentra bastante algumas alocações da nossa carteira justamente nesse setor, nessa narrativa. Então, não se esquece de se inscrever no canal. Estamos a menos de 2.000 inscritos para bater a marca de 100.000 inscritos. A gente está buscando muito essa plaquinha, é um sonho nosso. Então, se você acompanha nosso conteúdo, se você gosta do nosso conteúdo principalmente e ainda não é inscrito, dá essa força pra gente, é de graça e ajuda todo mundo aqui do time. Beleza, sem mais delongas então, pessoal, antes de tudo é importante a gente dar uma recapitulada sobre a nossa tese em blockchain games. E a gente acredita que o setor ele tem muito potencial justamente por ser um setor muito apelativo com os jogadores, a proposta de valor tem bastante sentido, mas principalmente sobre o capital que ele atraiu. Quando a gente vê aqui, no ano de 2021, teve um capital, um investimento muito grande no setor de blockchain games, e no ano de 2022, praticamente 40% de todos os investimentos na indústria de jogos foram focados em jogos em cripto, sejam plataformas, sejam jogos especificamente. Só que tem um grande problema aí, os jogos, em geral, não só na indústria cripto, mas na indústria cripto principalmente, eles têm uma taxa de falha muito grande, uma taxa de sobrevivência muito baixa. 75% de todos os jogos dentro do mercado cripto que já foram lançados simplesmente faliram, simplesmente deixaram de existir. E essa dinâmica não vale só para o mercado cripto. Quando a gente olha para o mercado tradicional de jogos, a Steam, por exemplo, que é uma das principais plataformas de jogos do mundo, ela tem menos de 10% dos jogos da sua plataforma fazendo mais de $200 mil de receita ao longo do seu tempo de vida. 90% gera uma receita muito baixa ou nem gera receita, nem chega a gerar porque acaba falindo antes disso. Tudo isso nos leva a acreditar que investir em jogos é uma estratégia muito arriscada, é uma estratégia que pode não ser um bom negócio, mas como que a gente tenta mitigar esse risco? Como que a gente tenta se posicionar dentro desse setor da forma mais inteligente possível? Por meio de infraestrutura. Essa é a nossa tese no setor de jogos. Plataformas de distribuição de jogos, blockchains focadas em jogos, estúdios que desenvolvem jogos em blockchain, ou seja, você dilui o seu risco, pulveriza, diversifica em vários jogos, não apostando em um jogo apenas, porque como a gente viu, as probabilidades de um jogo que você está apostando acabar dando certo, acaba sendo muito baixa. E aí, dentro dessa tese de infraestrutura para jogos, tem um cara que a gente gosta bastante, que inclusive a gente pensa que pode estar bem subvalorizado. Esse cara é a Ronin, o pai do Axie Infinity, a blockchain da SkyMavs, que é a empresa fundadora do Axie Infinity. E aqui é importante a gente dar uma certa contextualização histórica. Qual que é a história da Ronin? Lá em 2017, o Axie Infinity foi criado pela SkyMavs. Nessa época, o Axie Infinity funcionava dentro da rede da Ethereum. E como todo mundo aqui deve saber, a Ethereum ela é extremamente cara, extremamente lenta. E para um jogo, isso é péssimo. Imagina toda vez que você for fazer uma interação ali dentro do jogo, você demorar muito para fazer ou ter que pagar extremamente caro na taxa. Chega uma hora que simplesmente não vale a pena. E o Axie Infinity ele sofreu muito por causa disso. Foi aí que a SkyMavs pensou, cara, vou construir uma blockchain especializada para o meu jogo. Não quero mais depender da Ethereum. Foi aí que nasceu em 2020 a Ronin e logo depois, não coincidentemente, o jogo Axie Infinity começou a ganhar bastante tração. Só que aí o que aconteceu no meio do caminho foi que o setor como um todo desaqueceu muito, principalmente o Axie Infinity, que foi no topo e perdeu boa parte da sua base de jogadores. E foi aí que a SkyMavs se deparou com esse problema. Eu não posso depender de apenas um jogo. Porque por mais que minha empresa esteja valendo bilhões de dólares, eu dependo de um jogo apenas. Então, se ele deixa de existir, a minha empresa deixa de existir também. E foi aí que eles decidiram pegar um ativo que eles possuíam, a Ronin, e transformar a Ronin em não apenas a blockchain do Axie Infinity, mas sim uma blockchain, uma plataforma para jogos em geral. E foi aí que nasceu o ecossistema da Ronin. Um ecossistema que ele é formado tanto pelos jogos, não só o Axie Infinity, como outros jogos que foram atraídos pela SkyMavs, quanto pela questão da infraestrutura. A infraestrutura de uma blockchain. Sejam pontes, corretoras descentralizadas, wallets, toda a infraestrutura que o jogador precisa para ter uma boa experiência dentro daquela blockchain. E foi assim que a Ronin se posicionou desde 2021, quando ela viu que essa ultra exposição ao Axie Infinity era um problema. E desde lá até agora, vamos ver se eles estão sendo bem sucedidos nessa construção do seu ecossistema, nessa construção da sua plataforma de jogos. E uma boa plataforma de jogos, ela tem duas características que se retroalimentam. A primeira delas é você ter muitos jogos, o que atrai muitos jogadores.
mas você também precisa ter muitos jogadores, o que atrai muitos jogos. Então, se você tem um dos dois, acaba que você fica criando um ciclo virtuoso dentro do seu ecossistema que faz com que ele cresça. E quando a gente vai olhar para a Ronin sobre o viés de atração de jogos para o seu ecossistema, a gente consegue falar que ela não foi tão bem sucedida assim, porque quando a gente olha lá embaixo, a gente vê a Ronin com cerca de 15 jogos dentro do seu ecossistema. E quando a gente compara com outras blockchains, a gente consegue ver que tem blockchains com cerca de dezenas de jogos ativos dentro do seu ecossistema. Só que apesar de existir uma certa concentração de jogos dentro do seu ecossistema, isso não é um problema tão grande assim. Eu vou te explicar por quê. Primeiramente, a Ronin ela perdeu a ultra dependência do Axie Infinity. Hoje, por exemplo, o principal jogo de dentro do ecossistema da Ronin é o Pixels, um dos jogos mais hypados no momento e pelos especialistas apontado como o novo Axie Infinity desse ciclo. E existem outros jogos mais recentes, como é o caso do Hyperon e Wide Forest, que podem atrair usuários e continuar crescendo mais para frente. Porém, se de um lado a Ronin tem essa fraqueza na concentração de jogos do seu ecossistema, do outro lado ela tem uma força muito grande no tamanho da sua comunidade de jogadores. Apesar de possuir apenas 15 jogos, a Ronin tem hoje 40% de todos os jogadores em blockchain. Ou seja, de 100% dos jogadores que estão interagindo em blockchain de alguma forma, 40% deles estão na Ronin. Isso coloca a Ronin como uma das blockchains mais utilizadas do mercado cripto como um todo. Aqui eu não estou falando apenas do setor de jogos. Quando a gente olha nos últimos meses, a Ronin ela possui mais usuários ativos do que Ethereum, Solana, entre outras blockchains. E essa é a principal força da Ronin, esse efeito rede. Eles possuem uma base de jogadores muito grande, uma comunidade muito fidelizada que veio desde a época do Axie Infinity. Isso faz com que os novos jogos que entrem dentro do seu ecossistema consigam crescer utilizando-se dessa base de jogadores fidelizados. Isso faz com que o ecossistema fique mais forte, atraia novos jogos e vire esse ciclo virtuoso que eu comentei com vocês. Antes de continuar, queria comentar que todo esse acompanhamento sobre o crescimento de um ecossistema, de uma cripto de jogos e qual que é o melhor concorrente ali, quem que está se destacando de acordo com o momento de mercado, a gente faz todos os dias aqui e a gente compartilha no Minuto Cripto, que é a nossa newsletter que a gente manda tanto por e-mail quanto por WhatsApp todos os dias de forma gratuita para quem está inscrito. Então a gente já falou de Multiple, já falou de Ronin, já falou da tese de jogos e de diversas outras teses ao longo desses últimos meses. Então se você não está inscrito, é de graça, eu prometo que vale a pena, é um conteúdo muito de qualidade, todo dia você recebe uma análise no seu celular. É só clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição que você se inscreve de forma gratuita. E por que eu comentei no começo do vídeo sobre a Ronin poder estar subvalorizada no nosso ponto de vista? Porque quando a gente compara a capitalização de mercado das criptomoedas do setor de jogos hoje, a Ronin se encontra ali com uma capitalização de mercado de cerca de $1 bilhão. Isso é menos do que outras criptos do setor que possuem menos comunidade, menos jogadores, menos jogos do que a Ronin. Então, na nossa visão, essa dinâmica de capitalização pode vir a mudar no futuro. Mas, obviamente, apesar desse ponto positivo da Ronin que a gente comentou, a sua base de jogadores que pode atrair muitos jogos e fazer com que o seu ecossistema fique muito forte, existem pontos negativos que, inclusive, pode justificar o fato da Ronin ter uma capitalização de mercado tão baixa em relação com os seus concorrentes. Em 2022, a Ronin ela sofreu um dos maiores hacks da história do mercado cripto e perdeu $600 milhões dos seus usuários. Nessa época, a Ronin era uma blockchain Proof of Authority. O que isso significa? Uma blockchain prova de autoridade. Não é uma blockchain Proof of Stake, em que você tem vários validadores garantindo a segurança econômica da rede. Existiam alguns agentes, algumas pessoas específicas que garantiam a segurança da blockchain da Ronin. E nesse modelo, todos os fundos que estavam travados dentro daquela blockchain dependiam de uma multisig, ou seja, de uma carteira multi-assinaturas, que tinham várias chaves descentralizadas. Essas chaves estavam nas mãos de vários membros da SkyMavis, mas eles cometeram a burrada de deixá-las dentro de um mesmo servidor. Um hacker foi, invadiu esse servidor, teve acesso às chaves e conseguiu hackear a blockchain da Ronin. Depois dessa burrada grotesca do time da SkyMavis, eles tomaram duas ações para tentar consertar essa situação. A primeira delas foi, obviamente, captar uma grana de Venture Capitals e ressarcir todo mundo que perdeu dinheiro com esse hack. E a segunda foi evoluir a Ronin de uma blockchain Proof of Authority para uma blockchain Proof of Stake, em que os validadores colocam stake
staking, colocam capital depositado naquela rede e validam, garantem a sua segurança econômica. Hoje é uma rede com centenas de milhões de dólares em staking, mas com apenas 22 validadores. Apesar de ter nomes importantes como a Google entre os validadores da Ronin, ainda é uma blockchain com um grau de centralização bem alto. Então é muito difícil comparar a segurança da blockchain da Ronin com a segurança de blockchains como a Ethereum, a Solana, que tem um grau de diversificação, de descentralização muito maior do que a Ronin. E uma outra preocupação muito grande depois do hack foi se a SkyMavis seria dinheiro, teria fôlego para sair desse buraco. E a grande verdade é que eles se capitalizaram muito, tanto com os tokens AXS quanto com os tokens RON. Então, quando a gente olha hoje, a parte da tesouraria da Ronin destinada apenas para a SkyMavis tem cerca de 800 milhões de dólares, mais cerca de 700 milhões de dólares só para incentivos do ecossistema. Então, quando a gente olha para a Ronin hoje, ela tem um dinheiro muito grande, tanto para financiar o desenvolvimento, quanto para financiar incentivos, dinheiro sendo injetado dentro do seu ecossistema para atrair novos jogos, o que acaba sendo um ponto muito positivo. Um ponto negativo, obviamente, é que se esses tokens vão ser injetados no ecossistema, isso pode gerar uma certa inflação, o que no mercado de baixa é muito prejudicial para o token. Beleza, então vamos tentar recapitular aqui tudo que a gente falou nesse vídeo sobre a Ronin, começando pelos seus pontos positivos. A Ronin ela tem uma base de jogadores muito grande, um ecossistema muito forte de jogadores fidelizados. Hoje é uma das blockchains mais utilizadas do mercado cripto, e isso tem uma força muito grande dentro da comunidade de jogos. E eles possuem também jogos muito bons dentro do seu ecossistema. Apesar de ser um ecossistema com poucos jogos, eles possuem simplesmente o jogo mais hypado do último ciclo e o jogo mais hypado desse ciclo. Pode ser que outros ecossistemas com centenas, dezenas, milhares de jogos dentro do seu ecossistema não consigam atingir o patamar de crescimento da Ronin só com esses dois jogos. Apesar de tudo, eles possuem um time muito experiente e capitalizado. Vamos lembrar que a SkyMavis conseguiu construir o sucesso que foi o Axie Infinity. Então, experiência em fazer jogos em cripto bombar, eles possuem. Obviamente, a gente também tem os pontos negativos, e o primeiro deles é essa concentração do seu ecossistema. Se o Axie Infinity não voltar a crescer, se o Pixels desaquecer muito rápido, a gente olha para o ecossistema da Ronin e vê poucos jogos ali, e pode ser um risco muito grande. Como eu mostrei para vocês no começo, 75% dos jogos em cripto morrem. E quando a gente olha para um ecossistema com 15 jogos, levanta um certo ponto de preocupação para a gente. Existe também a possibilidade de uma fragmentação entre os tokens do seu ecossistema. No ciclo passado, quando o X explodiu, o que explodiu foi a AXS, não o token da plataforma. Então a gente pode ver repetir esse movimento no ciclo atual. O token de algum jogo específico explodir e o token RON não acompanhar esse movimento. Embora que o risco disso acontecer seja menor, porque atualmente o mercado está muito mais olhando para os tokens de infraestrutura. A gente também tem a concorrência, tem outros concorrentes com mais dinheiro, um ecossistema maior e um produto às vezes mais ajeitado do que o produto da Ronin. A gente pode citar aqui o caso da Immutable, por exemplo. A gente pode listar a Gala como um cara que pode acabar concorrendo, alguma segunda camada da Ethereum que pode atrair mais jogos do que a Ronin. E por fim, os erros do passado. Querendo ou não, o time da SkyMavis, da Ronin como um todo, passa uma sinalização muito negativa para a gente, porque eles criaram uma economia piramidal em torno do AXS, o que fez com que toda a bolha do Axie Infinity acontecesse e o jogo perdesse 95% da sua base de jogadores. E eles também erraram no hack da Ronin. Então são duas sinalizações negativas do histórico do seu time. No mais é isso, pessoal. Ponderando os pontos positivos e os pontos negativos, a gente consegue entender que a Ronin pode ser um bom ativo para você se expor no setor de blockchain games, que a gente entende que possui um potencial muito grande de crescimento ainda pela frente, que ainda pode estar subvalorizada dentro desse mercado. E antes de encerrar o vídeo, eu queria mandar dois abraços aqui. O primeiro deles para o Eric com CH, e o segundo para o Neneski, Gustavo Neneski. Eles são os dois caras que mais entendem de blockchain games aqui no Brasil, os melhores analistas do setor que eu conheço, e se a gente está fazendo algum vídeo sobre Ronin aqui ou falando sobre blockchain games, muito se deve a eles, que nos ensinam direto. Eu converso muito com esses dois caras, admiro bastante eles. Então eu queria mandar um abraço e um agradecimento aí por todos os insights que eles compartilharam com a gente ao longo dos últimos meses. Eu deixei o canal dos dois aqui na descrição, sugiro muito que vocês passem a acompanhar daqui pra frente, porque os dois dão uma aula, esbanjam conhecimento dentro desse setor. E por fim, comenta aí o que vocês acham da Ronin, se vocês querem que a gente faça análise de alguma outra criptomoeda. Não se esquece de se inscrever no canal pra gente bater os 100 mil inscritos, e até o próximo vídeo.